Oi, pessoal. O Câmara Aberta de hoje mostra o trabalho de uma entidade fundada em 1950 e que realiza ações voltadas para famílias de baixa renda, nas áreas da educação e da assistência social, a Legião da Boa Vontade. Além do auxílio material, a LBV passa valores de espiritualidade ecumênica em suas atividades. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que está presente aqui em João Pessoa. Nossa convidada é a gerente da LBV em João Pessoa, Ana Paiva. O Câmara Aberta começa agora. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ana também, seja bem-vinda, bom tê-la aqui hoje. Muito obrigada, boa tarde também a você. A gente agradece pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco do trabalho da LBV para todas as pessoas que estão assistindo em casa agora. Então, a gente também agradece e boa tarde. Quem não conhece, Ana, e aí a gente quer explicar mesmo, né, que trabalhos e como é que a entidade funciona. O que é que a Legião da Boa Vontade propõe fazer pela sociedade? Bom, a Legião da Boa Vontade, que, como muito bem você falou, uma instituição criada em 1950, ela tem um propósito de contribuir com o desenvolvimento do ser humano em sua totalidade dentro da espiritualidade ecumênica, né? Então, a LBV, por meio dos seus diversos programas e projetos sociais que ela desenvolve em todo o Brasil, ela está preocupada com esse ser humano em sua totalidade. E quando a gente fala em espiritualidade ecumênica, a gente está falando em quê? Nós estamos falando nada mais do que aquela religiosidade que já nasce com o ser humano, né? Onde, independente de sua religião, sua etnia, né, sexo, nós temos que respeitar essas diferenças, né? Então, tudo isso é algo que está elaborado, está previsto dentro da espiritualidade ecumênica, e tudo isso precisa vir do amor, onde representa Deus. Então, por isso a espiritualidade ecumênica. Mas sem estar ligada a nenhuma religião, né, Ana? Tem gente que pensa que está ligada a alguma igreja, alguma coisa, não é? Não, de forma alguma. É justamente o termo diz, né? Religiosidade e não religião. Que a religiosidade é esse sentimento mesmo que já nasce com o ser humano, essa necessidade do amor, ou seja, de Deus, né? É fundada lá em 1950 pelo Alziro Zarur. Estou correto na pronúncia? Está correto, isso mesmo. Quem foi o Alziro Zarur? Alziro Zarur foi um poeta, um radialista que iniciou o trabalho da LBV, no programa de rádio, inclusive, realizando a prece de hora em hora, a oração ecumênica, naquela época, e então as pessoas começaram a ligar no rádio, fazer pedido de oração, e isso foi se expandindo também a pedidos de auxílio mesmo, né? As pessoas que mais necessitavam na época. E, inclusive, o irmão Zaru, Alziro Zaru, ele começou a partir disso a fazer a distribuição da sopa, que se iniciou, inclusive, no Rio de Janeiro, né? Então, é muito conhecida a sopa do Zaru, ou sopa dos pobres, na época, que hoje nós não utilizamos mais essa nomenclatura, mas aí o trabalho da LBV se iniciou a partir dele, dessa preocupação que ele teve em criar, em suprir, de uma certa forma, essa necessidade social, né? Associado também à questão da espiritualidade, que volta mais uma vez, porque o ser humano ele não precisa só do alimento material, mas também dessa necessidade que surge do espiritual também. Para a gente entender um pouco, né, desse sentido que a LBV prega em suas atividades, a gente separou um vídeo aí para assistir sobre a importância de respeitar as diferenças dos seres humanos. Vamos ver. Era uma vez um mundo cheio de gente igual. Todas as pessoas brincavam com os mesmos jogos, usavam roupas iguais, faziam sempre a mesma coisa. Se fosse todo mundo igual, não ia compartilhar nada, porque todo mundo gosta da mesma coisa. Por isso que é bom todo mundo ser diferente. Que ia ser chato todo mundo ser igual a você. E eu acho que esse mundo nunca existiu. Sabe por quê? Porque a gente nunca foi totalmente igual.
Eu gosto de futebol e ela não gosta. Eu gosto de vôlei e ele gosta de futebol. E as pessoas que são gêmeas são iguais? Todo mundo é diferente. É porque minha mãe não compra tudo igual, assim. As roupas são iguais, mas só que os brinquedos, assim, não são muito iguais. Eu acho legal que a gente tenha coisas diferentes, aí a gente pode dividir, aí é tudo igual. Aí a gente compartilha, a Gabriela empresta o brinquedo, aí eu levo pra escola, eu brinco com meus amigos, algumas vezes ela pega meu brinquedo. Se ninguém é igual, por que não gostar de quem é diferente da gente? Preconceito é quando uma pessoa julga antes de conhecer. É quando uma pessoa fala mal da outra, não sabe qual é a religião, aí ficam brigando por causa disso. É quando a pessoa fala sem a conhecer mesmo a pessoa. A gente aprende que a gente não precisa ter preconceito, não precisa ser igual ao outro. Aqui no Brasil tem índios, negros, brancos, mulatos, mestiços e todos nós somos brasileiros do mesmo jeito. O irmão Paiva ensina que a riqueza de um país está no coração do seu povo. Por isso, se todo mundo é importante, não precisa ter preconceito com quem é diferente. Muito bacana o recado, ainda mais em tempos de intolerância religiosa que a gente está acompanhando aí no noticiário, né? As barbaridades causadas pela falta de respeito e de tolerância entre os povos. Quer dizer, é esse tipo de ideia e de filosofia que a LBV vem somar à sociedade. Exatamente, é isso mesmo que a LBV propaga e é essa ideia que a gente sempre está preocupado em expandir para todas as crianças, os jovens, né, os grupos, as idosas, as mães, para todas as pessoas, para a população no geral, porque é justamente a diferença é o que se soma, né? Então, é a diferença do outro com a diferença do outro que a gente consegue uma prática melhor e que se somam mesmo essas diferenças, é o que completa o todo. Então, essa é a preocupação da LBV e isso é passado para as crianças desde cedo, desde que elas chegam nos espaços da LBV, a gente já tem essa preocupação de que todas elas compreendam de fato isso. São essas pequenas gerações que se tornarão adultos amanhã e o mundo pode estar um pouco melhor, né? Com certeza, e é como o nosso diretor-presidente Paiva Neto fala, que o futuro da nação é realmente o seu povo e são as crianças, né? São elas que precisam ser preparadas desde já para quando atingirem a idade adulta, elas saberem lidar com isso diretamente, né? E respeitando sempre o espaço do outro, respeitando a vontade do outro, a bagagem que cada ser humano já traz desde a sua infância. Você falou a gente um pouquinho da história, falando do sopão lá no Rio de Janeiro, e como é que foi se ampliando, né, a LBV? Já são mais de 60 anos, não é isso? 65 anos vai completar, ou já completou? Isso, completou em 1º de janeiro. Como é que ela foi evoluindo a ponto de ganhar tantas cidades onde já chegou a LBV, Ana? A LBV ela se expandiu muito com o seu diretor-presidente atual, José do Paiva Neto, que também é radialista, é compositor, é escritor também e grande educador Paiva Neto. Então, a instituição ela se tomou um novo corpo a partir da administração dele, que aprendeu, foi muito bem liderado, né, pelo Alziro Zaru. Então, surgiu essa necessidade, porque foi visto que a necessidade do trabalho social da LBV não era só Rio de Janeiro e que as pessoas precisavam no Brasil todo. Então, esse trabalho ele foi se expandindo, foi tomando essa nova roupagem, onde nós temos mais de 70 unidades em todo o Brasil hoje e também a LBV está presente em mais 7 países também. A LBV, então, ela não está presente só no Brasil, né? Então, essa necessidade, ela surgiu e o atendimento às pessoas foi chegando, as pessoas foram colaborando, foram comprando a causa da LBV e nós fazemos um trabalho grandioso em favor desses menos favorecidos, das pessoas que realmente precisam, né?
Ultrapassou as fronteiras aí do nosso país, né? Isso mesmo. Vale destacar assim, que cada país ele se mantém com suas doações próprias, mas o padrão de qualidade LBV se mantém o mesmo que existe aqui no Brasil, porque o trabalho da LBV é um modelo. Nós trabalhamos com uma pedagogia do afeto, que é uma pedagogia, tudo da LBV é dentro da espiritualidade ecumênica, ou seja, a criança ela precisa ser respeitada, como nós já falamos anteriormente, independente de sua religião, de filosofia, de classe social, ela precisa ser respeitada. Então, tudo dentro dessa pedagogia do afeto, pedagogia do cidadão ecumênico, que quando essa criança ela chega na LBV, ela é tratada com muito afeto, e esse é o nosso diferencial. Porque muitas vezes essas crianças, ou até mesmo os idosos, eles sentem essa carência. Muitas vezes não faz parte do seu convívio. Então, quando ela chega na LBV, que ela é bem acolhida, ela é bem assistida e ela é atendida de uma forma muito afetuosa, então essas pessoas elas sentem que de certa forma uma carência delas ou mais uma carência que elas já trazem, ela é suprida. Então por isso a LBV ela tem toda essa preocupação de formar o cérebro, sim, mas tudo isso associado ao coração também. Todo esse trabalho tem aqui em João Pessoa, Ana? O que é que funciona aqui na capital? Em João Pessoa, nós trabalhamos com crianças, nós atendemos atualmente em torno de 200 crianças, estamos inclusive numa fase de ampliação do nosso trabalho com as crianças, muito boa essa notícia. Bacana. E nós trabalhamos também com idosas, nós temos um grupo de 50 idosas na LBV e também nós estamos com uma novidade que no segundo semestre do ano passado, de 2014, nós começamos a trabalhar com um grupo de mães. Então, todas essas pessoas são assistidas na LBV, as crianças são assistidas diariamente, as idosas são assistidas 3 vezes na semana, então participam de atividades bem diversificadas, atividades que eles gostam, que sentem prazer em participar e que, por outro lado, que contribuam para essa formação desse cidadão ecumênico. É gratuito para a população? Todos os serviços que a LBV presta, todos os serviços que ela oferece são gratuitos, sim. A gente tem fotos aí, vou pedir para a diretora mostrar, para a gente comentando como é o trabalho aqui em João Pessoa. São atividades aí com idosos, é isso, Ana? Exatamente, Exercício físico, essas Eles participam de atividades físicas, de relaxamento, de dança, inclusive. As idosas da LBV adoram dançar, então tem diversas atividades na área de dança que elas também participam, atividades de artesanato. Nós oferecemos palestras, algumas atividades socioeducativas também para elas. Então, as atividades que o grupo participa são as mais variadas. A gente viu ali também crianças tendo noções com dentista, distribuição de material escolar, de cesta básica e agora essa última foto de luta ali, né? Uma atividade física também, né? Karatê. Isso. Quer dizer, tem todo um conjunto, né, de atividades e noções, porque, por exemplo, a gente já recebeu dentistas aqui no Câmara Aberta que falam que nunca é demais a informação para a população. A informação e o acesso ao serviço. Porque tem problemas básicos no nosso país que a gente consegue resolver se a gente passa a informação adiante, né? Tem um pouco de sentido, né, nessas ações, né? Bom, nós estamos preocupados na criança como um todo, né? Então, nós buscamos, por meio de parcerias, pessoas profissionais que possam se tornar voluntários da LBV, como é o trabalho de dentista, né, que é muito importante, esse profissional na nossa instituição para fazer um trabalho de orientação para as crianças, porque essas crianças, muitas vezes, elas vêm de uma realidade que elas não têm essa educação, essa preocupação com a saúde bucal, com a higiene da sua boca. Então, por meio de parcerias, nós buscamos profissionais que possam estar em nosso centro comunitário fazendo esse tipo de trabalho com as crianças, com os adolescentes, serviço de orientação para eles. Então, isso vai se somando e daqui a pouco a gente percebe que essa orientação, quando constante, ela passa a fazer parte mesmo da rotina das crianças. E eles vão com essas novas aprendizagens, daqui a pouco elas trazem para o dia a dia e já se torna comum. Então, na LBV, além desse trabalho que a gente busca com profissionais que se tornam voluntários,
para desenvolver esse trabalho, nós também temos um incentivo, nós temos o nosso escovódromo, né? Temos a escovação do dia. Então, após as principais refeições, as crianças fazem o trabalho de escovação na LBV também como uma forma de estimular para que isso, de fato, se torne comum para as crianças, para que quando elas chegarem em casa, após as refeições delas, que elas também levem isso adiante. Bacana. E quem quiser ser voluntário, ajudar vocês, tem como, não é isso? Tem, com certeza. Eu quero saber no segundo bloco como é que faz. Vamos fazer uma pausa rápida aqui. Na sequência a gente volta explicando um pouco mais do trabalho da LBV aqui na capital. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Câmara Aberta está de volta hoje conhecendo o trabalho realizado pela LBV, a Legião da Boa Vontade. Estamos recebendo a gerente da LBV em João Pessoa, Ana Paiva. Ana, eu encerrei o primeiro bloco falando lhe perguntando, na verdade, como é possível ser voluntário. Se tiver algum profissional nos assistindo agora que acha bacana o trabalho da LBV e quer de alguma maneira contribuir, como é que ele pode fazer? Bom, é só, primeiramente, procurar a LBV aqui em João Pessoa, né, o nosso centro comunitário, que fica na Rua das Trincheiras, 703, aqui no centro. Então, o primeiro passo é procurar. Inclusive, assim, é um trabalho que a LBV valoriza muito, essa questão do voluntariado, porque nós somos profissionais contratados pela LBV, mas a gente sempre precisa de outras aptidões, né, de outras habilidades. Então, nós precisamos muito e para a gente é uma grande alegria quando alguém nos procura para se tornar voluntário da LBV. Então, chegando à LBV, vai passar a ideia de que quer se tornar voluntário da LBV. Então, ele participa de uma entrevista, né? Porque nós precisamos saber qual é a área que ele quer atuar, de que forma que ele quer colaborar com a LBV. Porque nós trabalhamos com crianças, trabalhamos com idosos, com mães, são famílias que são atendidas diariamente. Então, o primeiro passo é ele mostrar essa disponibilidade e dizer de que forma ele quer colaborar. Por exemplo, nós trabalhamos, né, inclusive é bastante importante, assim, nós precisamos dos mais diversos tipos de voluntários, dentista, por exemplo, para fazer um trabalho de orientação com as crianças. Um outro profissional que nós procuramos bastante também é advogado, por exemplo, que como nós trabalhamos com muitas famílias,
com 200 famílias, então todas elas trazem os seus questionamentos, suas necessidades. E um profissional deste, por exemplo, seria muito importante na nossa instituição. Médico também, que possa se tornar voluntário. Nós trabalhamos com um grupo de idosas, então, para elas, sem dúvida, é muito importante. Uma vez que a maioria dessas idosas apresentam algum problema de saúde, seja pressão alta ou algum outro problema, né? Mas, de um modo geral, qualquer pessoa que quiser se tornar voluntário da LBV, seja ajudando ali no dia a dia com as crianças, porque tem algumas pessoas que têm uma disponibilidade de algum tempinho e quer repassar de alguma forma, muitas vezes até uma forma de agradecer a Deus pelas coisas que tem, né? Então essas pessoas, elas se sentem bem em procurar um espaço e ajudar de alguma maneira. Então seja no dia a dia ali, ajudar no momento da refeição das crianças, no momento da brincadeira, do brincar livre, no momento das atividades dirigidas também. Então, o primeiro passo é procurar a LBV aqui em João Pessoa e nós atenderemos com certeza com todo carinho, com toda a atenção e aí preenche uma ficha de cadastro, porque o serviço voluntário também é um serviço muito sério, precisa ser visto com muita seriedade e pelo fato da LBV ser uma instituição também tão séria, nós temos esse formulário que a pessoa precisa preencher e aí já começa a trabalhar ali, a atuar como voluntário na LBV. E a LBV consegue exatamente manter esse trabalho ao longo de 6 décadas e meia já, graças à sociedade, né? Isso, graças a esse empenho das pessoas em terem compreendido o trabalho e estarem ajudando até hoje, não é isso? Com certeza, a LBV ela mantém esse grandioso trabalho até hoje, no decorrer desses 65 anos aí, graças à população, à valorosa colaboração dessas pessoas, da população, de empresários, inclusive do serviço voluntário também, de todas as pessoas que se tornam parceiros aí em favor da solidariedade aos que mais precisam. Então é dessa forma que a LBV mantém o seu trabalho, é com a ajuda do povo. A gente voltou esse bloco, você aí com a revista na mão. Que revista é essa, Ana? Essa aqui é a revista Boa Vontade, é a revista onde a LBV ela sempre ela expõe aqui de uma forma bem transparente o trabalho da LBV, que é realizado em todo o Brasil e fora do país também. Deixa eu segurar um pouco, posso segurar? É um veículo... Para o Alexandre dar uma mostrada aqui na revista? A revista é um veículo de comunicação, é uma forma que a LBV encontra de fazer a sua prestação de conta com a população. É uma transparência, né? Porque a população pode ali acompanhar o trabalho que vem sendo realizado, é isso? Com certeza, é isso mesmo. Aí as pessoas podem conhecer mais sobre o trabalho da LBV, ver no Brasil todo que a LBV está desenvolvendo, inclusive as pessoas que colaboram com a LBV têm a oportunidade de ver em que o seu donativo está sendo empregado. Então Bacana. A revista ela tem também essa função. Essa edição traz a atriz Laura Cardoso, né, na capa. A gente tem até umas imagens aí de uma visita que a Laura fez em São Paulo. E é interessante, eu observo que tem muitos atores, muitos jornalistas, muitos apresentadores que se envolvem. Eu acho que isso mostra um pouco a seriedade que a instituição tem no país inteiro, né? Perfeitamente, isso mesmo. Assim como a Laura Cardoso, diversos artistas se manifestam em favor da LBV justamente por esse papel que a LBV tem na sociedade, pela seriedade do seu trabalho. A gente está acompanhando aí algumas imagens dessa visita da Laura em São Paulo. Muito bacana. Bacana mesmo. Dos principais nomes do teatro, da TV brasileira também. E a gente vai na internet, a gente vê os vídeos lá da LBV, são muitos atores mesmo, né? Jornalistas, pessoal renomado mesmo. Ana, eu quero detalhar com você alguns desses tópicos também, aproveitar o programa que a LBV investe nas, talvez, divisões. Jovens e adultos têm atividades específicas para esse grupo, é isso? Isso. Em João Pessoa, nós atendemos as pessoas na fase adulta através do grupo de mulheres. Então, nós estamos atualmente com 20 mulheres que participam de atividades de orientação, atividades socioeducativas, palestras, atividades de dança também, atividades físicas que, inclusive, elas gostam muito. E nós oferecemos alimentação, todo um apoio que nós oferecemos para essas famílias. Nós temos o serviço social, que é o setor competente de desenvolver essas atividades,
com esse grupo, bem como também a LBV ela atua em rede, né? Porque o que seria o trabalho da LBV se não fosse a força da rede? Então, quando surge alguma demanda que a LBV não teria o direcionamento ali, não seria o campo de atuação da LBV, a LBV, por meio da assistente social, encaminha para a rede, né? Ou seja, para os parceiros. Tem um outro tópico aqui que é investir na mulher, é investir na família. Tem um pouco desse trabalho que você vem falando, né? Essa assistência dada a essas mulheres. É isso mesmo, porque inicia todo o processo de formação. Ali a mulher, ela é quem é o principal personagem, digamos assim, muitas vezes ali na manutenção do lar, o desenvolvimento das crianças, tem toda a preocupação, lógico, de uma forma total, a questão da família, mas a mulher ela tem mais esse papel e nós buscamos atingir diretamente o foco através das mulheres. Outro tópico aqui, valorizando a melhor idade. São essas atividades que a gente acompanhou ali, umas fotos também, é isso? Atividades físicas. Isso mesmo. A melhor idade, aqui em João Pessoa, nós temos o nosso grupo com mais de 50 idosas e essas idosas, elas precisam de um ambiente como esse, um ambiente onde ela se sinta segura, onde ela se sinta valorizada, porque essa pessoa idosa, ela está numa fase da vida que ela precisa agora colher os seus frutos, né? Ela tem direito ao mérito mesmo. Então, nada melhor do que essa idosa ser assistida de um espaço onde ela se sinta segura, tranquila, onde ela possa desenvolver sua autonomia, ela ter ali todos os seus direitos assegurados, ter a noção dos seus deveres também e as atividades que elas participam também são as mais diversas. Elas gostam muito da dança, por exemplo, das atividades físicas. Nós temos um profissional na área de educação física que desenvolve esse trabalho com elas. Temos atividade de artesanato, assim como também o trabalho de orientação, que em todas as atividades, para todos os grupos, também se faz presente. Porque a pessoa idosa, ela também precisa ter esse amparo, né? Precisa ter esse auxílio. Então, a pessoa idosa, o nosso grupo composto por mais de 50 idosas, participa de todas essas atividades, além das refeições também, que todas elas recebem na LBV. A gente tem mais fotos aí, vou pedir para a diretora soltar, para a gente acompanhar um pouco mais desse trabalho. Aí acho que são danças com jovens. O que mais que tem? Atividades com crianças, não é isso? Isso. Temos aí um passeio na Semana do Meio Ambiente, que é também uma temática que nós nos preocupamos bastante. Ali as crianças na hora do conto, muito interessante para elas. E um momento também que elas consideram como muito prazeroso. Noções de ecologia importantíssimas. Isso, ali. Foto linda aí. Algumas das idosas da LBV. Muito bacana. Fotos do Jean Carlos, não é isso? Da comunicação da LBV, créditos devidamente dados ao Jean. Me diga uma coisa, qual o endereço e quais os contatos para quem quer ser o voluntário, para quem quer de alguma maneira ajudar o trabalho da LBV? Você falou os meios, mas aí eu quero agora endereço, site, telefone, para de fato as pessoas poderem aí fazer contato com vocês. Sim, com certeza. Todos aqueles que tiverem interesse podem acessar, inclusive podem colaborar com a LBV através do site www.lbv.org e aqui em João Pessoa podem se dirigir à Rua das Trincheiras, 703, aqui no centro. E os telefones para contato são os 3198-1500 e 3198-1526. Podem fazer contato através desses telefones que estaremos lá para atender. Bacana. Ana, a gente observa, não sei se eu estou errado, a LBV consegue às vezes preencher algumas lacunas que o poder público talvez não dê conta. A gente sabe que existem políticas públicas para idosos, para crianças, enfim, voltadas para cada uma dessas áreas. Mas temos um país enorme, né, com o poder público correndo atrás de dar conta de tudo. Esse trabalho que a LBV consegue organizar em parceria com a sociedade e de volta para a sociedade, acaba preenchendo algumas lacunas de falhas, talvez, ou do próprio poder público? Isso, com certeza, sim, até porque a proposta da LBV não é realmente executar um trabalho que seria do poder público, né? Mas sim somar e trazer benefícios para a sociedade. Então, com a ajuda do povo, nós preenchemos sim, porque a preocupação da LBV ela é bastante ampla, né, de uma forma geral. Então, sem dúvida, a LBV contribui para isso.
Muito bom conhecer um pouco mais do trabalho da LBV. Quero agradecer sua presença aqui hoje. Portas sempre abertas aqui na Câmara. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Nós é que agradecemos e desejamos boa tarde. Igualmente para vocês. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato. Na nossa fanpage facebook.com/TV Câmara JP ou pelo canal no YouTube, também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê. Tchau.